Eu quero conversar com você no dia de hoje sobre não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu, o Senhor, que escolhi a vós para que vades e para que deis fruto. É importante, é primordial saber quem nós somos e o porquê estamos aqui. Porque se nós vivemos esta vida somente com a perspectiva de 50 anos, 70 anos, 80 anos, pode acreditar em mim que ela vai perder o sentido para você. Eu lembro um dia que quando terminou a construção da minha casa, e que eu estava sozinha pela madrugada ali orando, olhando a casa, vendo aquela coisa linda, e eu caí em mim, e eu disse: nossa, eu estou com quase 60 anos. O que significa que eu não vou ficar muito tempo aqui nessa casa. O que significa que eu conquistei algo que de fato é só temporal. Sim ou não? Eu construí algo temporal. Eu estou ali e é tão gostoso estar ali. É tão bom quando você chega ali, mas eu não sou dali. E se nós não tivermos essa convicção em nós, a vida perde sentido. Pode ter certeza que perde sentido. Porque quando você chega diante do fim da vida, você olha que nada valeu a pena. Que nada valeu a pena e que nada foi importante. Porque se fosse só isso a vida, nascer, crescer, trabalhar, alcançar a estabilidade tão sonhada. Quem está atrás dessa estabilidade? Levante a mão aí. E depois que estabilizar, morrer. Tem sentido isso? Não. Deus nos escolheu nele. Ele nos separou nele. Essa terra, nesse formato de corpo, em carne, é só um tempo que vamos passar. E daqui a pouco virá o nosso Senhor e nos dará um corpo glorificado. Aleluia. E Ele nos levará para junto dele, para as bodas do Cordeiro, aonde ali ficaremos por um período de tempo, pode ser, por 1000 anos ficaremos ali. E depois nós seremos devolvidos aqui para a nossa amada terra, para nós então sim passarmos a eternidade governando juntamente com o Pai. Só que esse tempo é muito importante que a gente viva espírito e não somente a carne. Que a gente entenda que nós estamos nos sendo preparados, que Deus nos colocou aqui para que nós possamos arrumar as nossas malas, porque daqui a pouquinho uma trombeta vai tocar no céu e uma viagem instantânea já está preparada para nós, para nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador. Deus, Ele fez desta maneira porque Ele é extraordinariamente incrível. Quando Ele quis formar o homem, criar o homem, Ele não criou um ser programado, Ele não criou um programa de computador, Ele não colocou em nós o que Ele queria que nós fôssemos. Ele colocou uma natureza em nós e deu a nós uma liberdade de escolha, uma decisão de estar nele ou não, de querer ouvi-lo ou não, de querer segui-lo ou não. E é por esta razão que Ele nos criou em forma humana.
porque Ele colocou a essência poderosa e divina dEle dentro de um vaso de barro. Para quê? Para que se este homem, com a sua natureza humana, cometesse erro, que esse homem, com a sua natureza humana, ele escolhesse de alguma maneira errado, ele poderia prover uma restauração no espírito. E assim foi que ele fez. Quando nós fomos criados à imagem de Deus, nós fomos criados à imagem de Deus para quê? Para resplandecermos a sua glória. Mas em certo momento nós esquecemos quem éramos e obedecemos à voz do inimigo, e o pecado nos dominou e a morte começou a imperar. Mas Cristo veio, pagou pelo preço do pecado para que nós pudéssemos ser restaurados novamente, né? E que nós pudéssemos estar eternamente com Deus. E quando nós aceitamos a Jesus, quando nós colocamos a nossa vida diante dele novamente, tudo volta a ter sentido, tudo volta a ter lógica. Nós começamos a viver então, não esperando uma lápide num cemitério, mas nós passamos a viver esperando uma vida eterna, esperando um gozo eterno, esperando uma recompensa eterna, esperando um regozijo eterno da parte de Deus, né? Então o que nós precisamos entender? Que não estamos hoje sentados aqui nessa igreja, nós não estamos aqui nesse banco por qualquer razão. Alguém planejou esse encontro, alguém planejou essa palavra, desde a eternidade Deus articulou esse dia para que você estivesse aqui e para que você ouvisse que você não é um erro. Você não é um erro, você é uma escolha. Amém? Amém? Por favor. Você não é um erro, você é uma escolha. Uma escolha de Deus. Você está aqui por escolha de Deus. Você está aqui porque Deus preparou esse momento. Para quê? Para que você descubra a tua identidade, para que você viva nessa terra, para que você frutifique nessa terra, para que você se desenvolva nessa terra, até o dia da volta dele. Para quê? Para depois estar na eternidade com ele. O que nós precisamos entender é isso: eu sou uma escolha. Talvez você tenha muitos traumas dentro do teu coração. Por quê? O meu pai e minha mãe não me planejaram. Vocês sabiam disso? Que eu não fui planejada, né, pai? Eu não fui planejada. Eu fui planejada, pai? Não fui, não. Foi um susto? Não, também não, né? Só depois que nasceu, que eu nasci bonita, rapaz. Mas o meu pai não me planejou. O meu pai não disse assim: olha, nós vamos agora planejar um filho e vai ser nesse ano de 1966 que nós vamos ter esse filho. Não, eu aconteci. Eu cheguei chegando, né? Não pode se perder a oportunidade. A oportunidade é dada uma vez só na vida e eu aproveitei a minha. E eu cheguei. Foi um susto na vida dos meus pais. Mas o fato deles não terem me planejado quer dizer que eu fui um erro? Ou será que Deus já sabia daquele dia? Será que Deus já sabia daquele dia? Com certeza Ele sabia. E quando Ele me fez informe no ventre da minha mãe, Ele não sabia quem eu era? O que eu ia fazer? O que eu ia causar no mundo das trevas? Ele sabia. E quando eu comecei a me manifestar como criança, eu nunca tive contato com o evangélico. Nossa família sempre foi muito católica, muito religiosa. Então a gente ia na missa todos os domingos, e para mim a única religião que existia no mundo era a igreja católica. E eu nunca nem imaginava que podia ter uma mulher que pudesse ser pastora. E quando eu ia brincar com as crianças, quando eu ia brincar com as minhas primas, até minha prima veio aqui, batizei ela aqui esses tempos atrás. Quando eu ia brincar com as minhas primas, eu queria brincar com elas, mas a gente brincava de padra, porque eu queria ser a padra.
Ela falou assim: que padre? Eu falei: é padra. Não tem padra? Tem sim, eu sou padra. E eu que vou casar a boneca. E eu que vou fazer o enterro das baratas. E eu que vou fazer isso. Eu sou padra. Por quê? Porque eu não aconteci. Eu não sou um acidente. Eu sou um plano eterno de Deus, desenhado perfeitamente para me manifestar nessa terra como eu sou. E mesmo antes de eu saber que tinha pastora, eu já estava padreando por aí. Quantos bichinhos eu enterrei, quantas bonecas eu casei, quantos batismos eu fiz das bonecas. Era eu que fazia, e era eu que brincava. Porque a minha vida não é um acaso, eu fui desenhada por Deus. Você, meu querido, minha amada, você não é um acaso, você é um desenho que saiu do coração de Deus e que é perfeito. Pastora, você sempre foi feliz? Não, eu fui infeliz e fiz muita gente infeliz. Eu fui muito revoltada, muito braba, porque quando a gente não sabe quem a gente começa a querer ser o que não fomos criados para ser. E aí eu comecei a ficar revoltada, briguenta, queria me matar, e isso e aquilo. Mas todas as pessoas que passam por isso, elas não passam por isso porque elas não, eu não sou nada, eu não sou especial, ninguém me quer, ninguém me ama. Não, as pessoas que passam isso, elas passam por não saber a identidade que tem, não saber o propósito que tem, não é verdade? Porque eu achava que eu era um lixo que não prestava para nada, eu achava que eu não tinha valor nenhum. A única coisa que eu queria era morrer. E Deus tinha me feito tão bonitinha, tão bonitinha. Deus tinha me feito tão caprichada para poder pregar o evangelho dele. Deus tinha colocado umas pitadazinhas de amor no meu coração, que eu gosto de abraçar todo mundo, eu gosto de cuidar de todo mundo, e eu achava que eu era um lixo. Por quê? Porque se eu não sei quem eu sou, qualquer rótulo que coloque em mim serve. Sim ou não? Sim. Serve. Me rotularam de algumas coisas, eu fui aceitando rótulos, e mais rótulos, e mais rótulos, e fui dando problema para os meus pais, e trazendo problema para mim mesmo, e sofrendo, até que eu entrei numa casa como essa. E alguém lá em cima disse: Deus escolheu você. Nossa. Eu lembro que o pastor, alguns dias, porque quando a gente tem chamado, eu não sei quantos de vocês, alguém já disse: Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um projeto na tua vida. Parece que é um mantra que as pessoas repetem. Para quantas pessoas Deus já falou: Deus tem um projeto com a tua vida, Deus tem um plano com a tua vida, Deus vai te usar? Levanta a mão, quero ver. Persegue a gente esse negócio, né? Cheguei na igreja lá bem doidona, de 20 anos de idade, cheia de vontade de viver a vida, e o pastor: eu vou te levar, Deus falou que vai te levar para pregar no mundo, que Ele vai te levantar como uma voz na nação. E eu dizendo: é louco, tá doido, nada a ver. Era tudo que eu não queria, era tudo que eu não imaginava, porque aquilo que Deus preparou e aquilo que Deus colocou em nós são coisas que nós não queremos, não imaginamos e nem pensamos o que é. Então você é escolhido, você é um projeto que precisa ser revelado, que precisa ser manifesto na totalidade da grandeza sobrenatural daquilo que Deus planejou para você. Mas pastora, como é que eu descubro isso? Meu pai, não é eu que vou dizer para você quem você é Deus que vai dizer quem você é. A única maneira de você realmente ter este significado eterno de vida é quando você se relaciona com o papai, porque Ele sabe o que Ele fez, Ele sabe quem Ele criou, Ele sabe o que é bom para você melhor do que você mesmo, porque Ele já teve muita intimidade com você na eternidade. Porque antes de nos manifestarmos em carne, nós fomos gerados em espírito dentro dEle.
dentro dele. E uma das coisas que Satanás mais trabalha, é uma das dificuldades maiores que o povo de Deus tem, é oração. É oração, vida com Deus, momento de devocional, ficar quietinho com o Senhor. Satanás faz de tudo nessa vida para impedir que você se assente na tua sala de madrugada para dizer: oi Deus, tudo bem com o Senhor? Como é que foi seu dia hoje? O dia que eu perguntei isso para Deus, eu morri, porque daí Deus me fez entender que ser onipotente e onipresente não é tão bom assim, porque Ele viu tudo o que o mundo fez de maldade, Ele estava lá. E aí eu comecei a chorar naquela madrugada, e eu comecei a, de alguma maneira, adorar a Deus, né? Porque pense, Deus viu todos os assassinatos, Deus viu todos os estupros, Deus viu todas as maldades. Hoje Ele viu tudo isso. E naquela madrugada, quando eu estava conversando com Ele, que Ele me mostrou, eu fiquei com vergonha de pedir qualquer coisa para Ele. E eu disse: Senhor, venha descansar em mim. Venha descansar aqui. Eu te amo, eu te adoro, eu te agradeço. Porque tem vezes que a gente pede tanto para Ele, e às vezes Ele também precisa encontrar um lugar para descansar o coração. E como é gostoso quando Ele chega num adorador, quando Ele chega em alguém que tem identidade, quando Ele chega em alguém que sabe quem é, e que Ele simplesmente pode sentar para dizer: muito obrigado, Senhor, para ouvir gratidão, para ouvir louvor, né? Então Satanás, ele trabalha muito forte, ele trabalha com muita intensidade, ele trabalha com muita gana em cima de romper com o nosso tempo de devocional, com o nosso tempo com Deus. Sabe, não precisa ser um tempo religioso. A religião nos afasta de Deus. A religião, o que é religião? Religião, traduzindo para você entender, é um compêndio de regras humanas para que você busque a Deus. A religião busca a Deus, mas não é isso. A religião está buscando um Deus, mas quando você entende o que é a palavra de Deus, você entende que sempre foi Deus que está buscando a gente. É Deus que veio nos buscar. É o Espírito Santo que desceu para morar dentro do nosso coração. A religião coloca o homem correndo atrás de Deus, mas nós temos um Deus que corre atrás de nós. Isso é verdade. Isso é verdade. Temos um Deus que corre atrás de nós, um Deus que levanta milhares de pessoas para falar conosco, um Deus que levanta, olha quantos movimentos Ele já fez para bater na porta do teu coração, sim ou não? A religião, ela coloca você, para você ter Deus, você precisa fazer isso, para você ter Deus, você precisa fazer aquilo, e quando você passa por qualquer luta, a religião te condena, porque você não fez o suficiente. Mas quando você entende que não tem nada para você fazer que vai mudar o que Deus é, e que você é um escolhido, é um separado, é um filho, e que o lugar que Ele mais gosta de estar é com você, e que Ele gosta de ter aquele momento com você. E você senta não como um religioso que vai ficar repetindo 40 glória a Deus e 38 aleluia. Glória, 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 aleluia, 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 glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Não. Relacionamento. Conte para Ele como foi teu dia. Tem dia que eu digo para Deus: Pai, eu sei que o Senhor viu, mas eu ainda assim quero te contar, porque talvez o Senhor não tenha reparado nos detalhes do meu dia, porque hoje foi duro. E eu conto para Ele: o Marlos não é fácil, Senhor. Né? Não é fácil, Senhor, enfrentar isso, enfrentar aquilo. Conversa.
Converso, bate papo, escuta. Ele fala no nosso coração. Ele traz resposta no nosso coração. Ele gera desafio no nosso coração. E Ele vai nos revelando para o mundo. Então, intimidade com Deus. Você vem aqui, hoje, o que eu estou falando? Eu estou te dando norte. Eu estou te dando uma direção. Mas só Ele pode revelar no seu coração quem você é. Só Ele pode revelar no seu coração quem você é. Só Ele pode te afirmar. Eu não posso te afirmar, porque eu o represento, mas Ele é seu pai. Qual é o filho que o pai mais ama? Não existe a questão do filho que o pai mais ama, mas qual é o filho que mais está com o pai? O pai é o filho que demanda do pai, é o filho que corre para o pai. A gente tem 5 filhos em casa, mas tem um que demanda mais, e é esse que aprende mais com você, é esse que desfruta mais de você. Deus está disponível para mim, Deus está disponível para você. Deus, Ele ama a tua companhia, Deus, Ele ama se revelar a você, mas você precisa demandar da presença dEle. Você precisa entender que Ele quer você, porque esse espírito maldito de rejeição já traz no nosso coração que Deus não vai nos aceitar na sua presença, por causa do nosso pecado, por causa das nossas falhas, por causa das nossas heresias, emocionais, espirituais e tudo mais. Nós temos isso, mas Jesus Cristo, Ele sabe quem eu sou. Ele sabe a tua fraqueza, o teu pecado, o teu erro, e é por essa única razão que Ele veio. Ele não veio por causa da tua força, Ele veio por causa da tua fraqueza. Ele não veio por conta dos teus acertos, mas Ele veio por conta dos teus erros. Ele não veio por conta das coisas em que você é bom. Ele veio para suportar você em amor, para levantar você em amor, para fortalecer você em amor e para dar condição para você nele, de você viver uma nova e extraordinária vida. Jesus, Ele sabe quem você é, Ele conhece teus pensamentos, Ele conhece quantos fios de cabelo você tem, e o amor dEle é a resposta para a tua fraqueza. A religião fala que o pecado nos afasta de Deus, e é verdade. O pecado nos afastou tanto de Deus, que Deus teve que se fazer o homem para ir até onde nós estávamos, para nos resgatar. Mas um Deus se manifestou em carne, mas um Deus se transformou em homem, mas um Deus desceu na maldição para nos buscar e nos lavar e nos limpar, porque Ele sabe o valor que eu tenho e que você tem. Sabe, eu estou dizendo para você, você é um escolhido. Eu estou dizendo para você, você ainda não sabe de fato o que nasceu para ser e para manifestar nessa terra, mas eu quero dizer para você que Deus tem espaço para você na agenda dEle. Amém. E que na agenda do Pai você é prioridade. Amém. Que na agenda dEle você é prioridade. E você precisa aprender a sentar e ouvir. A Rafa sabe, minha filha sabe, às vezes a gente não consegue orar, sabia disso? Você sabia que às vezes a tua pastora não consegue orar? Não consigo orar.
Em momentos de extrema agonia, você não consegue orar. Não consegue. Em momentos de extrema batalha, de extrema luta, a tua voz emudece. Já aconteceu com vocês? Existem momentos em que aí você diz: eu não vou vencer essa guerra porque eu não consigo orar. E quem é que diz que eu preciso de palavras? Quantas vezes eu pus um travesseiro e disse para Deus sentar ali, e eu deitei naquele travesseiro como se eu estivesse no colo do Pai, abracei aquele travesseiro e disse: Senhor, eu não consigo orar, mas aqui no teu colo, Senhor, me acalma. Aqui no teu colo, Senhor, pensando, porque nem palavras saíram, era só choro e baba. Quem já passou por isso? E se sabe de uma coisa? Ele nunca me faltou. Sabe por quê? Porque nós perdemos a essência, sabe? Falam tanto de guerra espiritual que a gente pensa que é guerreiro. Falam tanto sobre batalha, que a gente pensa que a gente só é um soldado. Tudo bem, somos soldados. Vamos supor que o Pedro, meu neto, o Pedro é meu neto, ele se aliste e ele vai para a guerra. Meu neto está na guerra. Mas quando ele chega, ele não é o soldado, ele é o meu Pedro, mesmo na guerra. É o meu neto, é o meu filho. A gente se apresenta diante de Deus como um soldado, querendo mostrar que somos fortes, querendo mostrar que nós somos imbatíveis, mas todo soldado necessita do colo de um pai. Porque um soldado abraçado e amparado pelo pai, ele vai ter muito mais destreza na hora da guerra. E se o meu neto machucar da guerra, quando ele chegar machucado da guerra, você acha que eu vou chegar para ele e vou condenar ele porque ele falhou na guerra? Você faria isso com seu neto, com seu filho? O que você faria? Trataria as suas feridas, ia dar o melhor para ele, de tudo que você pudesse, sim ou não? E ia dizer para ele: você fez o que você pôde, você lutou, você foi corajoso, sim ou não? Você não fugiu. E por que nós pensamos que quando nós falhamos e somos feridos, Deus vai nos rejeitar? Nós precisamos arrancar essa mentalidade religiosa. E nós precisamos entender que Deus nos adotou, que o projeto original de Deus não foi ter um exército, que o projeto original de Deus não foi ter escravos, que o projeto original de Deus era formar uma família e ter filhos. A religião nos colocou numa posição muito complicada, e a gente sempre vai se achar indigno de chegar na presença do Pai. Não sei se você já sentiu isso alguma vez. A religião diz isso. Mas, meu Deus, Jesus, quando viveu nessa terra, é só você olhar para Jesus. Jesus é a verdade sobre quem é Deus. E quando você olha Jesus, Jesus não está lá no templo somente sentado com os doutores da lei, mas ele senta para ensinar as prostitutas. E ainda diz: atira a primeira pedra aquele que nunca pecou. Jesus, ele não está preocupado com a sua reputação, e ele levanta um publicano para ser discípulo. Por quê? Porque aquele publicano estava publicando, isto é, cobrando imposto para Roma, sendo um judeu, porque não tinha identidade de filho. Mas Jesus sabia que ele era um escolhido.
Não importa onde você esteja. Talvez você diga assim, mas eu só sou uma pessoa que usa droga, eu só sou uma pessoa violenta, eu sou uma pessoa... Você pode ser o que você quiser e estar onde você estiver, mas Deus sabe quem é você. Apóstolo Paulo não estava matando cristão? Apóstolo Paulo não estava lá passando a faca em todo mundo? Acabando com todo mundo, jogando nas arenas para ser comido por leão, achando que estava fazendo serviço para Deus, o povo de Deus tudo correndo, como se fosse o Estado Islâmico perseguindo a igreja. Era o apóstolo Paulo matando cristão e matando fogo da turma. E Deus, sabe, não estava nem aí com isso. O que Deus faz? Deus chega em Paulo e se manifesta para ele. E Paulo cai daquele cavalo e abre-se os olhos dele. E ele é hoje uma das maiores fontes de conhecimento que nós temos nas Escrituras, através das suas cartas, através dos seus ensinamentos, através de tudo. Quando fala com Ananias, porque ele fica cego, e ele vai à casa de Ananias, e quando ele chega na casa de Ananias, Ananias diz: Senhor, mas esse homem persegue os cristãos, Senhor, mas esse homem mata a igreja. E Deus fala para ele assim: tranquilo, Ananias, ele é para mim um vaso escolhido. Deus não tem problema nenhum com o teu passado. Deus não tem problema nenhum com o teu passado. O teu passado é a prova da tua ignorância. Ai, ai, ai. Diga assim: o meu passado só me revela que eu nunca soube quem eu sou. Deus tem um compromisso com o teu futuro. Deus tem um compromisso em mostrar para você que lindo que você é. Mas para isso você vai ter que jogar fora a religiosidade. Para isso você vai ter que jogar fora a rejeição. Porque pode teu pai, pode tua mãe te desamparar, te abandonar. Todavia eu, o Senhor, jamais te deixarei. Mas jamais te desampararei. Todos nós que estamos aqui hoje, nessa noite gostosa, estou sentindo tanta presença de Deus e tanta dor nas minhas pernas. Mas nessa noite especial que nós estamos aqui, é porque Deus está dizendo: está vendo essas cadeiras vazias aí que você está vendo aí? Pois é, eu vou te usar. E você vai ser um canal de bênção. E nós vamos ter que aumentar o número de cultos dessa casa, porque muitos vão se converter. Porque você para mim é varoa escolhida desde a eternidade para dar fruto. E sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Deus não tem vergonha de você, não. Não tem vergonha de você, não. Não importa por onde você andou. Se você entender quem Ele é e o que Ele fez por você, e você receber esse amor, Ele vai no alto-falante do planeta, aonde todo mundo diz que você é trapo de imundície, que você não vale nada, que você é ovelha negra, que você é um zero à esquerda, que você é um lixo. Ele pega o alto-falante do planeta e diz: aí está meu filho amado, aonde mora o meu prazer. E pode ter passado por tudo quanto é buraco da terra, quando sobe para pregar, ele enche, ele dá dons espirituais, ele escolheu você. Você é vaso escolhido, separado. E ninguém na vida, nenhum pastor, nenhum discipulador, nenhum doutor, nenhum psicólogo, nenhum pai natural, ninguém pode trazer para você a sua identidade e o teu equilíbrio.
É só Ele. Então busque-o enquanto você pode achar. Enquanto você pode achar. E decida. Ainda que você não consiga acreditar em você. Porque por muitos tempos eu não consegui acreditar em mim. Hoje eu acredito em mim. Eu acredito em mim por uma única razão. Pergunta para mim, qual é a razão pela qual você acredita? Pergunta, por que você acredita? Porque eu descobri que Ele acredita em mim. Ele me confiou pessoas. E Ele confiou para mim. Você sabe quando que Deus falou que acreditava em mim? Um dia que eu estava braba. Eu estava muito braba, porque desde os meus tempos remotos, desde criança, que eu sempre fiquei envolvida com tranqueira. Né, pai? Sim, tinha uma prostituta na vila e eu ia abraçar ela. Tinha alguém drogado, bêbado, alcoólatra, e eu ia abraçar. Desde criança, desde pequena. Toda a vida assim. Envolvido lá no meio da tranqueiragem. Mas chegou um momento que quando você lida com pessoas, as pessoas te machucam bastante, sim ou não? A gente apanha de gente. Porque pessoa que não sabe o que é, machuca você. Quem sabe quem é, te abençoa. Mas quem não sabe o que é, te fere. Porque ninguém dá o que não tem. E eu estava muito ferida, mas muito braba com Deus. E eu falei para Deus assim, pai, eu estou braba. Estou braba, pai. E o Senhor, falei, por que será, né, que você está brava comigo? Falei, oxa, pai, tem tanta gente aí que trabalha com pessoas boas, mansas, pessoas fáceis. E o Senhor colocou para mim lá na Casa Manai, né? Estava lá, para variar. E o Senhor coloca esses cavalos selvagens, esses touro brabo, esses bichos aí, meu Deus. Mas Ele sabe que eu amo eles. Ele sabe, é só quando tira do sério mesmo, né, Lucas? Quando passa do limite. E aquele dia tinha passado do limite. E eu queria estar lá em Cancún, na praia, longe. E eu não queria mais, não quero mais. Alguém já teve uma crise dessa? Ou só eu? Não, ninguém? Ninguém? E eu estava brava. Aí eu falei assim, por que eu? Já bateu no peito, sim, para perguntar por que você? E Deus falou, nossa, gente, aquilo foi tão de Deus, tão Espírito Santo, tão a bênção, tão a graça de Deus, que daquele momento eu me senti uma pessoa especial. Sabe o que Deus falou para mim? Falei, manda para o pastor, lá da Alcance, manda lá para a PIB, porque Você acredita que eu fiz isso? Vocês não conseguem imaginar, eu peço para o Pai que mantenha em sigilo as nossas conversas, porque se Deus revelar algumas conversas minhas e dele, tem uma cena meio, né? E Deus falou para mim, de uma forma tão amorosa, tão carinhosa, Ele disse, filha, os casos mais graves, eu coloco na mão de quem eu confio. Porque Deus escolheu Elias? Porque Deus conhecia e Deus confiava nele e confiou nele. Por que Deus escolheu você? Porque Ele confia em você. Alguma coisa Ele confiou em você que só você vai fazer. E é verdade, né? Aí Deus coloca um Lucas brabão na minha mão, né? Brabo, que não tinha nem sentimento quando chegou lá. E Deus tem um projeto lindo na vida dele. Deus colocou um Flávio, que era um ogro, cavalo selvagem, chucro, briguento, chujo. E Deus colocou na minha mão, e Ele confiou o Flávio para mim. Ele disse, ele tem um coração bom, ele é um bom garoto, cuida dele para mim,
mas qualquer outro que tivesse que cuidar do Flávio, que tinha matado. Você está entendendo? Diga assim: Deus confia em mim. Deus confia em mim, e tem algo que Ele confiou em você, que talvez você ainda não saiba, mas Ele vai mostrar, Ele vai revelar, mas Ele só revela para quem tem coragem de se apresentar diante dEle, com verdade. O que você acha que é uma oração melhor? Eu chegar para Deus com um monte de conversa fiada, dizendo para Deus assim: te amo, te adoro, querido, adorado, e com raiva? Ou chegar para Ele dentro da raiva e dizer: por quê? A Bíblia diz que Ele procura pessoas que se apresentem diante dEle com verdade. Muitas vezes Deus não pode responder os filhos, porque a gente quer se fantasiar de bonzinho, que a gente quer ser fantasiado e perfeito, e Deus, a única coisa que quer ver de você é a tua autenticidade, porque se Ele é meu pai, eu posso falar o que eu estou sentindo para Ele. Se Ele é meu pai, eu posso me despir diante dEle e mostrar até a maior das minhas idiotices para Ele, porque eu sei que Ele não vai me desamparar. O religioso nunca se abre para Deus. O religioso sempre é perfeito diante de Deus, mas o filho diante do pai é que ele mostra a sua imperfeição, porque é na presença do pai que as nossas imperfeições são tratadas. Então, mesmo eu irada, mesmo eu braba, mesmo eu tendo vivido uns dias muito terríveis ali no projeto, o Senhor Deus disse: eu confio em você. Eu coloquei eles na tua mão porque eu confio em você. Eu sei que você ama eles. Eu sei que você não vai desistir. Não desisto mesmo. Não desisto mesmo. Não vou conseguir salvar a todos, mas não desisto. Ele me conhece. Então, se Ele te escolheu, menino, se Ele te escolheu, menina, por que você está procurando qualidades para merecer isso? Eu não mereço. Você não merece. Mas Ele nos ama, apesar de nós mesmos. E se nós parecemos com Ele, não é porque é porque Ele nos aperfeiçoa. Quanto mais perto dEle, mais glória nós vamos receber. E quanto mais verdade você falar para Ele, mais Ele vai entregar para você votos de confiança. Porque é tenebroso quando a gente, na nossa ignorância, tenta enganar aquele que sabe tudo. Deus te escolheu para que você vá e para que você dê fruto. Uma vida sem fruto é uma vida sem sentido, gente. Tem gente que passa 40 anos dentro da igreja e não dá fruto. Que isso? Como não dá fruto? Como? Tem gente na igreja que dá só trabalho, porque não trabalha. É o tempo todo querendo que alguém atenda, que alguém visite, que alguém cuide, que alguém telefone, que alguém faça isso. E nunca está feliz, e nunca está satisfeito, e sempre está dodói, sempre está ruim. Por quê? Porque nós não fomos feitos para vivermos a vida toda só sendo paparicados. Nós fomos feitos para dar fruto. E quando a gente começa a dar fruto, tudo dentro de nós é potencializado. O Espírito Santo se derrama de forma, triplicada sobre nós. A sabedoria vem sobre nós, a coragem vem sobre nós, o ânimo vem sobre nós. Agora, se nós não nos posicionarmos para dar fruto, para estender a mão, a gente sabe o que vai dizer? Sabe o que pensa? Qual que é o pensamento de quem não frutifica?
O pensamento é: eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Claro que não. Só que, olha para mim aqui, balança a mão para mim aqui, por favor, sim. Dá um tchau para mim. Diga: eu é que decido a hora de começar. Deus não vai começar por você. Mas se você começar, Ele vai completar. Ele vai potencializar. Ele vai estender a mão. E Ele vai te erguer com grande poder. Olhando para essas cadeiras, quem eu enviarei? Quem há de ir por mim? Quantos meninos agora estão morrendo na esquina com droga? Quantos meninos recuperados nós estamos aqui? Quantos vocês trouxeram para serem libertos? Quantos casais que foram restaurados no seu casamento? E quantos casais vocês trouxeram para ser restaurados? Decida viver algo diferente. Saia da posição de receber e entre na posição de dar. Porque aquele que dá, ser-lhe-á tanto que vai transbordar e você não vai precisar tomar da caneca de ninguém. Você já imaginou se eu, minhas pernas, Jesus, tinha que gravar e mandar para a fisioterapeuta isso aqui. Pai do céu, e disse que eu tenho que fazer 2 vezes a semana que vem, gente. Ela é maravilhosa. Então, você quer se sentir especial, com valor. O que dá valor para a gente? O trabalho das nossas mãos. Sim ou não? É o trabalho das nossas mãos que nos fazem sentir que nós somos necessários, sim ou não? Levanta a mão aí. Espiritualmente também. Comece a dar fruto. Comece a fazer para os outros aquilo que você quer que faça para você. Porque quando você começa a resolver o problema do outro, você nem percebe que é o teu que está sendo resolvido. Eu não sei se acontece com vocês, eu vou terminar por aqui. Aí eu vou passar para o povo e vou sentar, por causa de uns problemas que eu estou. Deus, como está doendo. Mas quando você começa a dar para outras pessoas, você se sacia. Você se sacia. Quando você se põe nessa posição, você é saciado. Porque quando você entra no teu propósito, pastora, mas eu não sei se é meu propósito é pregar o evangelho. Não é teu propósito, é a tua obrigação. Pregar o evangelho não é propósito, é obrigação. Anunciar a salvação é obrigação. Ajudar o teu irmão é obrigação. Cada um de nós tem essa obrigação de trazer pessoas para o reino de Deus. Isso é para toda a igreja. Ide por todo mundo e pregai. Ele falou para os evangélicos, ele falou para os evangélicos da IATM, lá da Alcance, ele falou para aqueles que estão começando agora, ele falou para os pastores, ide e pregai, é para todo mundo. E quando nós começamos a fazer isso, tantas outras coisas vão acontecer. Lembrei que eu ia falar. A dor foi tão grande que eu esqueci. Quando você está passando um problema grave na tua vida, uma dificuldade grande, você já reparou que só aparece para você? Ai, Deus, meu Pai do céu, e queriam que eu fizesse musculação, Jesus. Meu Deus do céu, tá vendo como está difícil? Agora olha aqui,
Eu devia ter posto alguém para pregar hoje, que era mais fácil. Mas é porque eu quero que você também veja que eu estou me esforçando, né, gente? Eu estou fazendo minha parte. Eu não sei se vocês perceberam que quando vocês começam a passar por algum problema, Deus põe muita gente com o mesmo problema na tua frente. Se você está com a tua vida arrebentada financeiramente, só aparece gente com problema financeiro pedindo ajuda para você. É assim ou não é assim? Se você está com problema emocional, com depressão, com tristeza, com baixa autoestima, você é cercado de gente com problema emocional e com baixa autoestima de tudo quanto é lado. Sim ou não? Se você está cheio de raiva, quando você olha os raivosos, tudo contra você. Se você fica doente, as pessoas doentes vêm pedir ajuda para você. Já reparou? Quando você tem um problema com o teu filho, vem um monte de mãe conversar com você com metade do problema que você está com o teu. Vocês já repararam isso? Me perguntem por que isso então? Porque quando você pede para Deus mudar a tua vida, Ele coloca pessoas que estão sofrendo como você para você semear a tua vida nelas. E quando você semeia a tua vida nelas, quem é curado é você. E quando você não tem entendimento de que essas pessoas são oportunidades de Deus para a tua semente, para que germine, para que eles sejam curados. Na época que o pastor Júlio vivia morrendo, e vivia morrendo literalmente, até 12 anos de idade, ele era um homem morto, um menino morto. Deus trazia crianças com asma, crianças com bronquite, crianças com alergia, e todas as crianças que eu orava eram curadas, menos ele. E tinha momentos que eu não compreendia, mas eu fui orando, e o caso dele é gravíssimo. Se vocês não sabem, essa criatura aí, a espirometria dele dá em 47% de função pulmonar. Ele teve 23 pneumonias, parada cardíaca teve 2, respiratória e cardíaca. Ele canta desse jeito, mas o fôlego quem põe é o Espírito Santo, porque nos exames não tem esse fôlego não. Mas Deus me dava tantas crianças para eu orar. E quanto mais eu ia orando, mais a minha fé foi se fortalecendo. Quando eu vivi crises no meu matrimônio, quantas pessoas com crise de matrimônio que eu aconselhei na minha crise, e tinha pessoas que não tinham tanto problema como eu, era muito menos, o problema delas era ridículo perto do meu. E às vezes me dava uma vontade de falar umas verdades, mas eu estudava a Bíblia e ia ensinando eles. E quando eu ia ensinando eles, eu ia aprendendo, ia saindo das circunstâncias que eu estava. Você está entendendo por que essas pessoas estão se aproximando de você? Quem está entendendo, faz assim. Essa é o lugar onde você vai semear a tua colheita. É o lugar onde você vai fortalecendo ela, você vai se fortalecer. Sabe, nós não precisamos ser servidos para melhorar a vida. Nós precisamos servir para melhorar de vida. Nós não precisamos ser cuidados para termos uma vida boa. Nós precisamos aprender a cuidar. Porque quando você está cuidando de alguém, você pensa 1 milhão de vezes antes de errar. Porque você tem a responsabilidade que se você errar, aquela pessoa vai tropeçar. E quando você se põe a cuidar de alguém, você começa a cuidar de você mesmo. É lindo isso. Então termino a minha palavra dolorida de hoje dizendo: você é escolhido. E escolhido para dar frutos. E escolhido para servir. E escolhido para ter comunhão com o teu Deus e teu Pai. E eu quero orar por você. Eu quero que você